Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Maravilha, então. Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E hoje eu quero fazer mais um breve review deste clássico que está aqui comigo, que é o Pivey Bandit 112 Solo Series. Esse é o famoso Blue Stripe, tá? Que é aquele um que tem o painelzinho com os detalhes em azul, que vem equipado com o falante Sheffield. Tem etiquetinha aqui também, ó, ela quebrou, é um amplificador antigo, bem antigo, mas ele está funcionando. Essa série foi produzida, se não me engano, de 89 até 92, 93. Alguns vinham com Sheffield e outros vinham com falante Scorpion, mas é um amplificador bem legal. Dos combos, um de 12 que eu peguei aqui, já mesmo os de traseira fechada, ele é traseira aberta, ele tem um grave muito legal. O controle de grave dele, tanto no drive quanto no clean, é bem intenso e bem legal. Já os outros controles médio e agudo, eu achei que eles trabalham nos lugares feios. No clean, por exemplo, o agudo trabalha numa frequência do médio, o médio fica num médio feio, só que tem a presença e o brilho aqui que deixa ela dar uma instaladinha, mas dá para chegar em algum lugar. No canal de drive, ele também tem os controles que chamam bottom, body e edge, tá? Que fazem a vez de grave, médio e agudo. Então, o bottom ele vem um grave bacana mesmo. O body depende de como você usa as chavinhas dele aqui. A chave de shift, ela funciona, ela atua em médios diferentes. E o edge, que é a ponta de agudo, que vem até com uma frequência bacana. Um breve review desse amplificador. É um combo de 80 watts, tá? Solid state, totalmente transistorizado. A galera vê, transtube, tem válvula, não sei o que tem. Não tem válvula. E os modelos mais novos do Valve King, do Bandit, eles têm basicamente o mesmo preamp e o mesmo power. O circuito é muito idêntico. Só muda que os novos têm umas chavinhas que você muda de vintage para modern e umas coisas assim, mas o grosso do amplificador é o mesmo. Inclusive eu tenho um vídeo mais antigo aqui no meu canal, onde eu tenho um modelo mais novo do Bandit e eu faço uma comparação de falantes com alguns Eminences e os Selections que eu tenho. Então hoje eu vou usar só ele com o falante Sheffield para a gente ver como é que soa, tá? Continuando nas especificações dele. Ele tem duas entradas, High Gain e Low Gain. No canal Clean ele tem um volume, o grave, médio, agudo e a presença. E uma chavinha de brilho. Ainda aqui nesse painel ele tem a chavinha que muda do canal do A para o B. Aí no canal B, canal Lead, ele tem o ganho, o Lead Gain, duas chaves, uma chave Shift e uma chave Gain. A chave Shift contorna um pouco os médios, tá? Ele muda a frequência média que você trabalha. E o ganho adiciona mais ganho no som. Mas você perde um pouco de grave. Eu percebi isso aqui. Aí tem o Post, que é o volume, o Bottom, Body e Edge, que são grave, médio e agudo, como eu disse anteriormente. Aí tem o Send e Return dos efeitos e um Reverb Master, tá? No painel traseiro ele tem a entrada de foot switch, que é aquele foot switch de dois botões, um muda o canal e outro do reverb. E o Pivey tem uma característica muito deles, que, por exemplo, quando você usa um foot switch comum de um botão só, você põe até o final, ele não troca o canal, ele liga e desliga o reverb. A ligação dele é diferente, você tem que deixar ele meia bomba, conectado no meio do caminho para ele trocar de canal. Porque no foot switch padrão de dois botões, né, você tem o ground, o anel e a ponta. Então ele faz o chaveamento do canal nesses dois aqui, ó, no anel e no ground, e não com a ponta com o ground, que é o comum de todos os amplificadores. Então dá uma certa confusão nesse aspecto, mas com foot comum de dois, por mais que fique invertido, você vai trabalhar. Só se for foot mono de jack P10 comum, que aí você tem que achar o ponto para ele fazer a troca de canal bacaninha. E além dessa entrada de foot switch no painel traseiro, ele tem um pré-out e power in. O que isso é diferente do Send e Return? O Send e Return, ele manda o sinal e volta, manda o sinal para os pedais, volta o sinal e ele tem um buffer. E ele passa por um CI, por um op-amp, que dá uma amplificada no sinal para você ter mais ganho. O Pre-Out e Power In não tem esse buffer, tá? Principalmente no Return. E também só serve para dar um mau contato nesse jack do return aqui, porque se ele abre, para o som do amplificador. Então serve para isso, para dar mau contato. Se você for usar uma pedaleira e tudo mais, liga no return que é muito mais jogo. No mais, é um amplificador muito robusto, aguenta porrada pra caramba. Um outro detalhe sobre ele, além de tudo, o reverb é uma calha muito grande e o falante é um falante muito potente. O falante ele dá uma interferência magnética no reverb. Se você perceber aqui, ó, o amp está sem, né, deixa eu abrir o volume da guitarra,
Tô sem barulho nenhum. Se eu abrir o reverb, vocês vão ver que vai pintar um RAM, quer ver? Bem baixinho, mas pinta. Isso porque eu já posicionei o reverb do meu um pouco mais afastado, principalmente a seção do input, mais afastado do falante. Dependendo, eu coloquei um outro falante nele aqui, um greenback, para testar. Parece que o campo magnético do greenback é maior e estava interferindo mais. Então eu voltei o shaft e aproveitei para gravar o vídeo. Maravilha, dadas essas informações, eu quero fazer a amostra sonora nele. Eu vou tocar no canal Clean, brincar nos controles, com a chave de brilho e tudo mais. E vou tocar no canal Lead e também dar uma variada nos sons aqui pra gente ver como é que ele soa, tá? Rig que eu estou usando é a minha Fender American Standard Stratocaster com o set de picapes de Marzio. Mais informações aqui embaixo na descrição do vídeo. O Pivey Bandit 112, combinho de 12, com o falante Shaft original. Microfonado com o Sennheiser E609. Tem um aqui na frente e um outro pegando atrás, que eu vou deixar com o volume mais baixo só para dar uma ambiência, uma ideia de como. Maravilha? Vamos começar então pelo som clean. Quer ver? Deixa eu pegar uma paleta mais molinha, dar uma ideia melhor. Esse é um clean que eu gosto bastante, tá? Se eu tirar o brilho, fica assim, ó. Se eu mexer aqui na presença, ele fica mais opaco. Mas o grave é bonito, né? Eu comentei com vocês o negócio dos controles trabalham em umas frequências estranhas. Eu vou mexer no médio e no agudo, cara. Ó, no médio, quer ver? Parece que eu abri o uauá, né? Ó o agudo, quer ver? Ó. Fica mais bonito quando a gente tira. Então deixa ele aqui perto do 4 e puxo presença. Reverbão. Não sou dos mais fãs de reverb, não. Eu esqueci de falar de uma outra chavinha aqui na frente, que é uma chave ground. Para quando você liga ele sem o aterramento, sem aquele terceiro pino no plug, e se ele ficar com barulhinho, você alterna essa chave aqui, ele tende a diminuir porque ele joga para uma das fases o terra dele, tá? Vamos para o canal 2, o Lead Gain. Eu já vou entrar no ponto que eu deixei pré-ajustado, mas eu vou mexendo para vocês verem a diferença.
Eu estou usando ele com o botão de Shift apertado, mas o gain tá solto, tá? Eu vou tirar o Shift, olha o médio que acontece. E se eu mexer nos controles... Tirar o grave. Vou reapertar o Shift, ó. No nosso ouvido acostuma com o médio, né? A hora que você muda fica meio estranho, né? Mas acostuma rápido. Vou pressionar, achar o ganho agora. Eu percebo que o ganho vem, ganha, mas perde grave. E eu estou usando o controle de ganho do amp no 5 mesmo, mas eu prefiro usar sem essa chave. Posso tirar um pouquinho do grave e colocar o controle de ganho aqui no 8, que ele fica legal. Dá uma engordada no som, fica mais gostoso. O grave no talo ele dá uma embolada, então eu vou ir até o máximo e volto um pouquinho e fica legal. Vou mexer no médio agora com o Shift apertado. Fica muito carregado, né? Mas deixa eu voltar à equalização. No geral, é um amplificador muito bacana, né? Sabendo virar os botões, chegar num timbre legal, ele fica bem interessante, tá? Para quem tem as versões mais novas, né? Como eu falei, o pré-amplificador, o sistema do amplificador é basicamente o mesmo, só muda o quê? O quê?
o falante. Então você pega e coloca um falante bacana e sempre responde pra caramba, ele fica muito legal. Assim como os outros PIV, né? O Volve King Combo, por exemplo, aquele falante mata eles. Pega e põe um falante bom, vira um senhor no amplificador. E esse não fica por menos. E você pode jogar ele de cima do 13º andar, que ele vai cair no chão, vai dar uma ralada, mas vai sair tocando. É muito robusto. Só o jack da saída, o jack do Power In que vai dar mau contato. Aí você pega e põe um cabinho ligando o pré-alto do Power In, você nunca mais tem esse problema. É a única coisa, a única ressalva que eu tenho desse ano. Certo? Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Dúvidas e sugestões, deixem aqui nos comentários. E espero vê-los em breve. Um forte abraço e até a próxima. Gostei desse negócio, né? De quando termina, dá um acorde aqui, ó.